Papo vai, papo vem. Antônio Souza Prudente, ex-seminarista, poeta, professor, juiz e atual desembargador federal da cadeira do Direito Ambiental no TRF em Brasília. Casado com Dona Maria Juraci Prudente, pai de 3 filhos, Flávio, 41, Fábio, 39 e Fabiana, 29. Souza Prudente foi quem mandou abrir os arquivos da ditadura depois de 27 anos sob questionamento na Justiça Federal. Na entrevista a seguir, aqui e agora. Desembargador, inicialmente, obrigado por ter vindo ao programa. Eu agradeço o convite, Melo, que me foi dirigido por você, e agradeço também aos seus ouvintes. O seminarista, há 33 anos atrás, foi por influência dos pais ou era suposta vocação que brotava? E com que idade, desembargador? A opção pelo seminário, desde o curso primário, não foi nada forçado pelos meus pais, mas acredito que fora uma semente que se desenvolvia em busca de fazer o bem aos outros. O poeta nasceu junto com o seminarista? Creio que sim. A poesia despertou em mim através de uma influência próxima do então bispo de Propriá, Dom José Brandão de Castro, um poeta simbolista da linha de Alfonso de Guimarães. E eu passei a declamar os sonetos dele, como depois estudante da Escola Técnica de Comércio de Propriá, no estado de Sergipe, tive como professor e amigo o juiz da comarca, Dr. Fernandes de Brito, que é o genitor do ministro Carlos Aires Brito, outro grande poeta. Antes de chegar à justiça, o senhor foi professor também. Seguiu fazendo as duas coisas juntas? Antes de chegar à justiça, eu iniciei o magistério secundário como professor de francês e de história do Brasil, lá na minha terra natal. E, portanto, criei gosto pelo magistério. E, dali para frente, não abandonei mais essa profissão. Antes do desembargo, o senhor foi juiz em Macapá, inclusive. Valeu a pena? Valeu a pena. Em toda a minha judicatura por este norte do Brasil, sobretudo na Amazônia, eu pude exercer a magistratura com muito prazer e também o magistério, através de palestras e conferências cujos temas eram relacionados com o exercício de minha judicatura. Toda profissão, para ser bem executada, tem que ser encarada como um sacerdócio. É assim para o senhor, desembargador? Sem dúvida. Se eu tivesse chegado ao sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, isto é, padre religioso, como cheguei a estudar até o período de filosofia, eu creio que teria realizado um projeto de vida importante. Mas quis Deus que eu abraçasse um outro sacerdócio, que é o sacerdócio da magistratura segundo a ordem constitucional do país. E neste sacerdócio também eu me realizo. O senhor disse recentemente ao jornal Correio Brasiliense que fazer justiça neste país é um desafio e um exercício constante de coragem. Por quê, desembargador? A magistratura exige muito do ser humano que opta por esta atividade. Até porque, costumo dizer, o juiz, ele exerce uma cidadania ampliada. O juiz, para ser juiz, Melo,
ele precisa ter consciência de que ele não se pertence. Portanto, ele tem que ter esse idealismo de abraçar a causa da justiça, que é a causa de todos. E muitos pensam que é juiz só pelo fato de ser aprovado no concurso para a magistratura e até muito bem colocado nesse concurso e toma posse e faz o discurso, né, de posse como o primeiro colocado. Mas ele não é juiz. Para ser juiz, ele tem que realizar uma prova final. E sabe qual é a prova final da magistratura? É a prova da legitimação popular. Assim como o parlamentar e o chefe do executivo, ele tem a aprovação das urnas, o juiz tem que ser aprovado na prova final. E muitos não sabem fazer essa prova final, que é exatamente a prova em que a sociedade avalia a justiça das decisões proferidas pelo juiz. Desembargador, o juiz, em tese, exerce uma atividade que a rigor não lhe pertence. O senhor acabou de admitir isso aí, mais ou menos. Pertence à sociedade. Isso. E por que nem todos, evidentemente, nem todos, juízes, procuradores, desembargadores, quase sempre se revelam vaidosos e até semideuses? A vaidade é um atestado de ignorância e de narcisismo, que não se traduz em virtude, mas em fraqueza do ser humano. Portanto, eu também costumo dizer, como fruto de uma pensada reflexão, que o juiz que não estuda e que não se aprimora, ele toma posse do cargo da magistratura como Deus e dita as suas ordens do trono da sua ignorância para praticar injustiças. Na medida em que ele se compenetra de que o exercício da magistratura é um serviço público e que a sua função tem que ser exercida com humildade, que é a grande virtude, ele realmente não se deixa dominar pela vaidade. A vaidade ofusca, obscurece e cega o magistrado. Mas, felizmente, em escala pequena. Não diria que em escala bem pequena, em escala bem expressiva. E quanto mais se sobe os degraus da magistratura, parece que essa cegueira da vaidade aumenta. E é por isso que você vê nos jornais, não é, as batalhas das vaidades nas cúpulas dos poderes, não só do poder judiciário, o que é lamentável, não é? Nós exercemos um serviço público para servir, e servir com humildade. É uma vocação, então. É uma vocação, e por isso a melhor oração do magistrado é a de São Francisco de Assis: fazei-me instrumento de sua paz. Corre-se risco de morte, desembargador? Corre-se. Principalmente na magistratura federal, que envolve, como a nossa, na primeira região, o enfrentamento de grandes questões agrárias e das grandes e desafiadoras questões ambientais, onde o magistrado precisa ter inteligência, coragem e independência para enfrentar os poderosos. Eu já fui vítima de muitas pressões nesse contexto. O senhor causou uma polêmica dos diabos quando decidiu autorizar a abertura dos arquivos da ditadura depois de rolarem por mais de 27 anos. Isso desagradou o seu ambiente jurídico também? Não, eu não diria que desagradou o meu ambiente jurídico. Agora, você sabe muito bem que quem matou Cristo foi a inveja. A inveja de um de seus discípulos, Judas Iscariotes. E a inveja, lamentavelmente, campeia em todos os ambientes coletivos
como também na magistratura. Que o senhor passou a ser muito elogiado pela decisão corajosa que tomou. Exatamente. Isto desafia, né, grandes círculos, né, de invejas no meio em que atuamos. Essa decisão foi histórica, porque essa decisão foi tomada diante de um processo, o mais antigo da Justiça Federal. 27 anos de magistratura, como você bem observou. Mas foi histórica, porque através dessa decisão, tomada ao vivo e a cores, nos idos de 2004, né, nós ordenamos a abertura dos arquivos da ditadura e conclamamos as Forças Armadas naquela época para poder, então, dentro da sua disciplina e organização, nos ajudar a localizar os restos mortais daqueles que tombaram na guerrilha do Araguaia. No entanto, esta decisão saiu do nosso controle após o trânsito em julgado e ficou até hoje, não é, sob a direção do juízo de primeira instância. O senhor começou a ser perseguido a partir daí? Não. Eu diria que essa decisão... O senhor foi perseguido dentro do... Isso, mas eu diria... Do exercício do desembarque. Exatamente. Por decisões... Decisões polêmicas. Mais envolvidas com as hidrelétricas da Amazônia. No caso do direito ambiental. Exatamente. O enfrentamento às hidrelétricas da Amazônia, não tenha dúvida... A usina de Belo Monte, por exemplo, o senhor chegou a embargar as obras da Belo Monte. Sem dúvida. As minhas decisões foram quase todas inibitórias e paralisantes, né, de complexos hidrelétricos que não observam, né, a legislação ambiental no Brasil, sobretudo os princípios dirigentes do meio ambiente equilibrado. Isso continua ocorrendo. Então. Exatamente. O princípio da precaução, que se materializa, Melo, através de um rigoroso estudo de impacto ambiental, que normalmente é feito a toque de caixa. Né? E essas nossas decisões, que obrigavam este estudo, não foram cumpridas. Nós aplicamos multas significativas nesses consórcios que conduzem à construção dessas hidrelétricas faraônicas da Amazônia, e até hoje não foram cumpridas. Nós aplicamos multas pesadas na faixa de R$500 mil diário ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para não investir mais, né, nesses complexos hidrelétricos, sem a observância do cumprimento rigoroso das condicionantes, que a rigor nunca foram cumpridas. E o resultado está aí para ser administrado pela Lava Jato. Julgar questões delicadas, desembargador, no Brasil é muito arriscado? É arriscado, sim. Mas nem por isso devemos arrefecer pelo medo. O juiz tem que ter coragem, tem que ter determinação. E, pela minha experiência pessoal, eu agradeço a Deus que sempre me sustentou. E é nesse contexto que eu acordo, Melo, e vou me deitar lendo um dos salmos belíssimos que eu recomendo a todos, que é o Salmo 26 da Bíblia, edição Ave Maria. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, do que temerei? O senhor, na prosa que tivemos ontem, citou algumas vezes Padre Vieira e o poeta Olavo Bilac. Onde o senhor os insere nesse contexto jurídico? As citações de Vieira são belíssimas e oportunas para a nossa atividade, não só para a minha, como também para a sua, como jornalista, e para toda profissão que presta relevantes serviços à sociedade. Né? O Padre Vieira, em uma de suas passagens dos seus clássicos sermões, né, ele destaca a figura do juiz covarde e diz que nem Cristo suportou ficar diante do covarde, mas calou diante do clássico juiz covarde que foi Pilatos. Pilatos poderia ter decidido pela inocência de Cristo e libertado, mas estava escrito
e as profecias teriam que ser cumpridas. Portanto, o juiz covarde é aquele que lava as mãos diante do inocente. Foi o que Pilatos fez. E não resolve a questão. Foi por isso, então, que o senhor chamou Pilatos, na entrevista ao jornal Correio Brasiliense, de um juiz covarde, carreirista, bajulador e corrupto. Exatamente. Pilatos não pretendia se agastar com Roma. Foi exatamente porque ele lavou as mãos perante um inocente, Cristo no caso. Cristo, perfeito. E não pretendia levar desgastes para o imperador, não é? Ele queria agradar as turbas enfurecidas, por isso ordenou a libertação de Barrabás, o rebelde, e entregou Cristo inocente à fúria do povo que pretendia crucificá-lo. Ainda no caso Pilatos, né? Citado pelo senhor. Nos tempos atuais, desembargador, ainda existem juízes com esse perfil de Pilatos, por exemplo, covardes, carreiristas, bajuladores e corruptos ou frouxos, por assim dizer? Lamentavelmente, ainda há muitos com este perfil. E não deveria existir. Mas o juiz que já em primeira instância, ele nega a jurisdição. Como, por exemplo, Melo, em matéria de judicialização de saúde. A despeito da sólida jurisprudência já afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, na liderança desse extraordinário juiz, que é o ministro Celso de Mello, seguido pelos seus colegas, pelos seus pares, como a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, Marco Aurélio de Mello e outros que tomam a mesma postura na Suprema Corte, diante de direitos fundamentais, como o direito fundamental à saúde, como diz a Constituição, o direito fundamental à vida. São direitos impostergáveis. E o juiz nega jurisdição por entender que distribuir medicamentos a quem dele precisa contraria a política econômica do governo de plantão. E a pergunta é, nesse contexto histórico, e que governo é este? Da desgovernança? Onde os milhões que poderiam ser empregados em educação, em habitação, em saúde, aparelhados os hospitais e as escolas, e tudo vai pelo ralo, diante da roubalheira que a Lava Jato agora nos expõe todos os dias como resultante de suas investigações. O juiz não pode entrar nesse contexto pensando que, agradando o governo de plantão, ele vai fazer a sua carreira. Não fará, porque existe um grande juiz, Melo, que nos conduz e nos vigia, e com o qual nós o encontraremos um dia. O juiz tem que ter esse espírito de transcendência, saber que há um sermão da montanha que precisa ter eficácia. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. E ele vai dizer para esse juiz covarde, carreirista, um dia: eu estive doente e você não me liberou o medicamento com a sua liminar. Eu estive hospitalizado e você não me deu uma antecipação de tutela para me garantir a internação. Portanto, maldito, eu não posso recebê-lo na casa de meu pai. Nós estamos conversando com o desembargador federal do TRF, Antônio Souza Prudente, que está desde a última quarta-feira em Macapá. Também na conversa que tivemos ontem, desembargador, o senhor admitiu que num juramento o senhor teria dito que jamais praticaria a justiça injusta. Significa que a justiça tem o seu antônimo também, o seu oposto, o seu contrário? A rigor, quando assumi o cargo de desembargador federal em Brasília, na primeira região, eu fiz, como todos fazem, um compromisso solene de cumprir a Constituição do Brasil, que é um diploma fundamental, mas eu fiz uma variação, uma exegese,
no que se refere à fórmula ritual de cumprir as leis do país. Então, perante um auditório repleto de autoridades públicas e das Forças Armadas do Brasil, que lá compareceram, eu prometi cumprir a Constituição e as leis justas do país. Porque a lei injusta, ela não é constitucional. Ela agride a Constituição naqueles postulados fundamentais do Estado democrático de direito e de justiça social. Veja que um dos fundamentos do Estado de Direito é a dignidade da pessoa humana, que temos que preservar. Um dos fundamentos do Estado democrático de direito é a cidadania, que temos que construir. E um dos fundamentos maiores da República Federativa do Brasil é construirmos, todos nós, em todas as nossas atividades, na sua, como agora você está atuando como jornalista, e na minha como juiz, construirmos uma sociedade solidária, justa e livre. Leis que agridem esses postulados não devem ser aplicadas no país. Nos fale sobre letargia. A justiça brasileira, desembargador, está menos lenta hoje em dia? Creio que não. Nós, ainda que de forma morosa no sentido de que os programas de atualização da justiça ainda são um pouco obsoletos, por falta de verba orçamentária, não é? Mas a justiça precisa ser mais ágil, não é? Precisa estar melhor aparelhada com os meios da tecnologia moderna. Falta muito, sim, mas nós caminhamos nessa direção. Isso aqui é investimento. Né? Exato. O senhor esteve doente, né, por algum tempo, por armações e pressões psicológicas, como chegou a admitir também o jornal Correio Brasiliense, ao qual o senhor contou que só não morreu porque Deus o segurou pelos braços e disse: eu quero você aqui para continuar o seu projeto de fazer justiça até o dia em que eu quiser. O senhor disse isso a brinca ou a sério? A sério, no momento mais difícil em que eu me encontrava hospitalizado. Cheguei para Deus, como costumo falar com ele, e disse: se eu prestar para alguma coisa, o Senhor me salve. E se eu não prestar, o Senhor me leve. Mas ele me trouxe de volta. E, Melo, se antes, modéstia à parte, eu buscava ter coragem e determinação para distribuir justiça, para realizar um processo justo, eu creio que depois dessa experiência, desse calvário pelo qual eu passei, eu sou um homem revivido. E um homem renascido vale por 2, ou por mais. Portanto, eu agradeço a Deus por me trazer de volta e por assistir, Melo, o fracasso aqui na terra de todos aqueles que abriram guerra contra mim, sobretudo na defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, sobretudo na defesa desse bioma fantástico que é o bioma amazônico, responsável pelo equilíbrio ecológico do planeta e do cosmos. Portanto, se um dia eu tiver de ser cremado, e você está gravando isso, que o pó dos meus ossos sejam jogados de cima, bem do alto, sobre os afluentes do Amazônia e da floresta amazônica, como um dos biomas que garante a sustentabilidade do planeta. Nós estamos conversando com o desembargador federal do TRF, Antônio Souza Prudente, que está desde a última quarta-feira em Macapá. Desembargador, as escolas de magistratura ensinam o juiz sobre técnica de decidir sobre um processo ou encaminhá-lo para uma decisão mais justa? Lamentavelmente não, Melo. Essa crítica foi muito bem pontuada por um grande magistrado que foi diretor de escola de magistratura em São Paulo e foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, um grande magistrado, culto magistrado e jusambientalista, o professor Renato Nalini. E ele diz: nas escolas da magistratura não devemos ensinar
teoria aos juízes. Não adianta ensinar o comportamento do juiz como se ele estivesse numa sala de aula na universidade. Temos que ensinar o juiz a técnica de bem julgar. Os juízes novos... Não estamos fazendo isso. Não, os juízes são palestras onde se discutem, não é, grandes temas teóricos muita do teoria, direito. Muita teoria. E, na verdade, o juiz não aprende aquilo que é essencial. Como ele deve conduzir procedimentalmente um processo para que ele termine em tempo razoável e seja realmente um processo justo. Um processo justo é aquele que se resolve em tempo oportuno e que garante o cidadão contra toda e qualquer ameaça a seu direito. E, por último, garante o seu direito. Esse é o processo justo que o juiz precisa saber realizar. A Lava Jato veio para passar o país a limpo verdadeiramente? A Lava Jato está prestando um relevante serviço ao Brasil e, eu diria, até ao mundo, porque os países estão aprendendo conosco através dos resultados obtidos com essa operação. Chega de corrupção. E espantados com o tamanho da corrupção do Brasil. Exatamente, isso surpreende a cada um de nós e a todos. O tecido da administração pública no Brasil está podre. É preciso que isso seja identificado nessa operação policial constante, pontual, como hoje pela manhã, ao acordarmos, você deve ter visto, como eu vi na televisão, não é? Uma extensão da Lava Jato no Rio de Janeiro, não é? Identificando vários policiais supostamente corruptos. Não é? Ora, se esta operação, e com certeza continuará, não é, a realizar este bom trabalho, nós iremos concluir um saneamento da administração pública, onde a ética e a moralidade pública, como princípio dirigente da administração pública no Brasil, triunfará. Esse tecido podre ao qual o senhor se refere está sendo extirpado, sem injustiças? Creio que sim. Algumas medidas que, aos olhos do leigo, pareçam arbitrárias, na verdade, são necessárias. Como, por exemplo, eu, pessoalmente, sempre fui academicamente contrário à prisão temporária. Sempre entendi que a prisão temporária, ela arranharia, afrontaria a garantia fundamental da presunção de inocência. Porque a Constituição do Brasil estabelece um postulado: todos somos cidadãos, até prova em contrário. Ainda que o mercado nos veja como todos bandidos, até prova em contrário, não é, Melo? Se for comprar uma panela de pressão, não é, o vendedor, a loja, vai fazer um inquérito para saber se você é idôneo ou não, para comprar a prestação, uma panela de pressão. Agora, a Constituição coloca outro postulado: você é cidadão, né? Cabe àquele que pretende realizar algum negócio jurídico provar que você não tem credibilidade. Bom, e, portanto, eu acho que a Lava Jato está trilhando nesse caminho, né, de presunções, é bem verdade, de indícios, né, mas tem alcançado ótimos resultados e desbaratinado grandes quadrilhas organizadas nesse país. Sobretudo, né, a grande surpresa de nós brasileiros, parece que nós vamos chegar à triste conclusão de que este país foi governado por muitos anos por uma organização criminosa. O senhor não descarta tropeços? Há tropeços, porque somos seres humanos, não é? Há sempre alguma medida que pode extrapolar do discricionário para o arbitrário. Isso é possível. Delação premiada, desembargador, que também protege bandidos, é um mal necessário? A delação premiada é um instrumento que parece estar sendo aceito, né, por todas as instituições do Poder Judiciário no Brasil e no exterior. Não é uma figura que surgiu no Brasil, né? Eu diria que é algo importado, não é?
de outros países com sucesso. E Itália fez isso, né? Itália, especialmente a Itália. E, portanto, eu creio que este mecanismo tem ajudado bastante, né, as investigações policiais e do Ministério Público e, portanto, considero um instrumento necessário. Desembargador Federal Souza Parente, do TRF. Sérgio Moro é um juiz corajoso? É corajoso. E por isso eu respondi numa entrevista ao Correio Brasiliense recentemente sobre admitir-se ou não, né, um foro privilegiado ou eliminá-lo, né, da estrutura do judiciário. E então a pergunta foi endereçada também ao juiz Sérgio Moro, né, o que é que eu achava da atuação do juiz Sérgio Moro. Eu considero um exemplo de magistrado pelo fato de não ser um juiz midiático. O Sérgio Moro, ele não procura aparecer na mídia, mas a mídia que o procura por aquilo que ele produz. E evidentemente que o bom trabalho da justiça tem que ser mostrado. Não cabe aqui uma falsa modéstia. Há juízes que não gostam, têm ojeriza da imprensa, né? Passam longe dos senhores. Mas eu acho que se nós escondermos o bom trabalho que o juiz realiza, então a sociedade não pode acompanhar esse trabalho, não poderá avaliar. E nós desenvolvemos uma atividade que é de interesse público. O Sérgio Moro tem essa qualidade. Ele é um juiz modesto, corajoso, independente e culto. E mais, um juiz expedito, ágil, que profere decisões em tempo recorde. Ele seria um ícone, então. E eu perguntaria para o senhor, a justiça brasileira precisa, então, de mais ícones como um Sérgio Moro? Eu penso que sim, para que nós possamos, digamos, até cogitar de eliminar a figura do foro privilegiado. Mas, no momento, eu não acho aconselhável extinguir o foro privilegiado, porque nós não temos réplicas de Sérgio Moro. E explico. Imagine você que a maioria dos magistrados, na condição de Sérgio Moro, né, dificilmente teria colocado tanta gente na cadeia com sentença de mérito. Portanto, já esgotada toda a instrução em tempo razoável e proferindo a sentença necessária. O que nós temos na experiência da judicatura brasileira de primeira instância e de segunda instância é exatamente uma demora injustificável, a ponto de quando o processo chegar à última instância derradeira para definir sobre a validade ou não das defesas que veiculam nos recursos processuais, o Tribunal Superior não tem outra saída, a não ser decretar a prescrição da pena em concreto. E aí a impunidade reinará no país. O Brasil tem musculatura, estaria preparado suficientemente para ter 2 presidentes em menos de 4 anos, como pode ocorrer caso Temer venha a ser afastado? Essa é uma questão que interfere numa avaliação de governança do país, não é? Uma governança política com perspectiva de manter-se, não é, os projetos de reformas, não é, necessárias para que o país possa andar com tranquilidade em busca do seu desenvolvimento sustentável. É uma pergunta difícil de responder, mas como cidadão eu vou tentar emitir aqui o que eu penso, não como juiz, mas como cidadão brasileiro. Eu creio que nós estamos vivendo um momento histórico difícil, até porque suponhamos que o presidente seja afastado do cargo. A verdade é que nós ficamos numa incógnita. A quem eleger
para continuar, não é? Buscando a aprovação congressual das reformas que nós precisamos. Teríamos no Brasil hoje um candidato com perfil de idoneidade para isto? Eu não saberia responder. Portanto, como cidadão, eu fico no impasse e acredito que isso acontece com muita gente. Se o presidente, porventura, permanecer no cargo, creio eu que ele vai ficar numa condição de permanente e rigorosa vigilância dos olhos da sociedade através dos seus segmentos de investigação, como Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas da União e outros órgãos, né? E até mesmo a postura presidencial tem que se alinhar aos reclamos da sociedade. Estamos, então, com carência de valores éticos atualmente. Perfeitamente. A ética está em grau praticamente zero, não é? A ética da governança política no Brasil está em crise. Isso me parece óbvio, não é? E em todos os segmentos de poder. E aí nós temos que também buscar, dentro do âmbito do Poder Judiciário, que é o último reduto. Incluiria o Poder Judiciário também? Eu creio que sim. O Poder Judiciário é o último reduto de esperança do cidadão, né? Portanto, não vamos afastar a possibilidade da Lava Jato também lançar os seus olhares para o Poder Judiciário, né? E, evidentemente, se houver necessidade de aprofundar suas investigações. Agora vamos falar do poeta Souza Prudente. O senhor já escreveu livros? Eu diria que por falta de tempo. Eu tenho dito que durante algum tempo era meu propósito publicar vários poemas que eu escrevi na época de estudante das arcadas do Largo São Francisco. Até porque eu integrei a Academia de Letras do Largo São Francisco, que é histórica. O senhor falou muito no Largo de São Francisco ontem na conversa que tivemos. Exatamente. As arcadas, você sabe, né, por onde passaram o Celso de Mello. Apaixonado pelo Largo de São Francisco. Sim, lá passaram o Celso de Mello, né, Sidney Sanches. Mas antes dessas figuras ilustres de hoje, outras figuras, né, de antigamente, como Castro Alves, Rui Barbosa. Melo, eu ocupei a cadeira de Rui Barbosa na Academia de Letras do Largo São Francisco. Isso me dá uma grande honra, orgulho, não é? E nós tínhamos uma revista chamada Arcádia, né, onde publicávamos os nossos textos, né, em plena ditadura militar, onde não se podia falar muito, como você sabe. E já naquela época eu escrevia algumas poesias. Como ainda há pouco tive o prazer e a satisfação de almoçar com membros do Ministério Público local, né? Belíssimas, simpáticas procuradoras e promotoras de justiça e promotores também, né? Onde ao final do almoço, né, pediram para que eu declamasse alguma coisa. E eu me lembrei de uma trova que eu escrevi na época das arcadas, com esse título, Saudade. Eu costumava sair de Sergipe para São Paulo dirigindo meu carro, né? E saía cheio de saudades. Portanto, fugindo aqueles versos já conhecidos de Almida Garré, sobre a saudade, palavra doce, que traduz tanto amargor, eu fiz esta trova dedicada a uma tia muito querida lá no interior de Sergipe, que era conhecida como Dona Chica. Vamos a ela, então. A saudade, Dona Chica, segundo alguém me contou, é tudo aquilo que fica daquilo que não ficou. Saudade. Agora, se você tiver tempo, eu posso lhe declamar aqui o poema que escrevi às margens do rio Tapajós. Então eu escrevi um canto de esperança
que vale hoje e sempre para a Amazônia. E repeti este poema num julgamento que aconteceu em favor dos índios Xicrins e Caiovás, né? Que tiveram as suas terras, né, agredidas ambientalmente pela atividade mineradora da empresa Vale do Rio Doce, decisão que foi confirmada recentemente pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, onde nós paralisamos essa atividade e condenamos a Vale a um seguro calção ambiental de R$1 milhão por mês em favor de cada uma das aldeias desses povos indígenas. Cada aldeia. Exato. E lá eles estavam assistindo o julgamento em dezembro de 2015. Parecia, Melo, aquele quadro de Pedro Américo, na primeira missa do Brasil. As índias com as suas crianças nos braços, os caciques todos a rigor com seus cocares. E ao final, vitoriosos, eu lhes dediquei este poema de Santarém. Canto da Esperança. Ainda, nesta noite ainda, nosso dia chegará. Nosso dia chegará, trazendo chuva semente e distribuindo o sol. Não haverá mais noites, não haverá mais sombras, sobreexistirá a luz, porque ainda, nesta noite ainda, nosso dia chegará. Nosso dia chegará e a musa sem Parnaso, com seu vestido de orvalho e os pés no chão, acordará madrugadas e ofertará aos pobres e oprimidos a difícil solução, porque ainda, nesta noite ainda, nosso dia chegará. Todos caminharemos juntos de mãos dadas, conjugando o verbo amar, e depois, alados, num gesto unânime de infinito amor, tomaremos a nave da esperança rumo à estrela polar, porque ainda, nesta noite ainda, nosso dia chegará. Desembargador Federal Souza Prudente, Antônio Souza Prudente, do TRF. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Melo, a grande oportunidade que você me deu de falar neste extraordinário meio de comunicação, que é o rádio, que atinge grandes populações do nosso país, em recantos distantes, mas agradeço pela simpatia com que você me recebeu, pela fidalguia, né, com que você abriu a porta para um humilde magistrado de origens nordestinas, que ainda acredita na vida e no progresso do Brasil e do planeta, em nome da sustentabilidade ambiental. Papo vai, papo vem.